Projeto, né? Como eu falei, nós três como profissionais que vai estar cuidando da saúde das nossas crianças, lembrando que são crianças entre 7 e 12 anos que podem estar fazendo parte desse programa. A gente já deu início à nova turma, que é a turma de 2019.1, as inscrições já estão abertas e o nosso programa vai ter início, acho que em meados de fevereiro, né? Iniciozinho de fevereiro a gente vai estar com esse programa, né? Então eu estou como nutricionista, vou estar cuidando da alimentação do seu filho, o Ramon da parte da atividade física e a Camila, né, nos ajudando também aí a agregar mais valor ao nosso programa. Exatamente, né? O programa Crescendo com Saúde, né, e visa aí um trabalho com uma equipe multidisciplinar, composta pela, como a Karine já falou, né, por mim que sou psicóloga, pela nutricionista, pelo profissional da educação física, pelas meninas da enfermagem, né, pra gente ter todo esse acompanhamento das crianças durante esse processo aí de desenvolvimento, que é bastante importante aí manter um cuidado e uma atenção maior com a alimentação das nossas crianças, não é isso, Karine? Exatamente, e lembrando assim, por que uma equipe multidisciplinar? Às vezes você está perguntando, a nutricionista, o profissional da educação física e a psicóloga, porque a gente sabe, né, e eu vejo muito isso, né, no meu dia a dia no consultório, que justamente nesse período, nessa faixa etária de idade, tem os transtornos alimentares, tá? A mídia aí distorcendo a alimentação, distorcendo a atividade física, e a gente precisa de um acompanhamento, né, de um profissional capacitado para estar ajudando a gente, não só as crianças, mas principalmente os pais também, a conduzir essa situação. Exatamente, como a Karine falou, né, nessa fase aí, muitas vezes, né, principalmente aí, que os pais estão na correria, no dia a dia, é trabalho, e às vezes é trabalho, faculdade, e levar filho na escola, e no inglês, e numa atividade física, né? E nessa correria, muitas vezes eles não param para fazer uma refeição de forma saudável, né? E muitas vezes, né, devido aí à correria do tempo, né, não tem muita, vamos dizer assim, paciência para esperar o tempo da criança realizar aquela refeição, que muitas vezes a criança não tem aquela vontade naquele momento, mas se estimulando, colocando os alimentos de formas diferentes, com texturas diferentes, ela pode vir a se interessar, né, a consumir os alimentos de forma mais saudável. E não, né, passar ali pela questão do mais prático, passar por um fast food, pegou, passou, comprou, comeu e acabou, né? E aí acaba, né, isso ao longo do tempo, a criança ali mantendo essa alimentação, podendo trazer prejuízos para a saúde, não só física, mas também mental. Porque, como a Karine vai poder falar melhor, né, a questão pode aí estar trazendo algumas alterações nos indicadores de risco, como colesterol, né, triglicerídeos, né, a obesidade, podendo aí mais tarde desenvolver a questão do diabetes, problemas cardíacos, enfim, né, são inúmeros problemas advindos aí de uma alimentação não tão saudável assim, né, além aí, como a Karine colocou, né, do transtorno alimentar que a criança pode desenvolver, né, principalmente já que a mídia aí tá hoje cultuando cada vez mais, né, um corpo perfeito, né, que tem que ser magro, que tem que ser alto, que tem que ser assim, que tem que ser assado, né, e a criança, muitas vezes, através da fala dos blogueiros, que é o que tá mais no auge, ou então dos pais, do tio, né, bonita aquela modelo que é magra, ou aquele modelo que é forte, né, pros meninos, e aí a criança acaba colocando isso na mente, e muitas vezes ela acaba aí rejeitando, né, se alimentar, podem trazer aí o transtorno da anorexia, com a negação de consumir alimentos, ou até mesmo começa aí a se alimentar de forma compulsiva, come sem nem
tá mesmo com fome, né? Vontade de comer, sem tá né? com vontade de comer e come, sem ter noção. E aí depois faz com que ela vomite, né, aquele alimento que ela acabou de consumir, podendo trazendo aí a questão da bulimia, né? Além desses transtornos, né, alimentares, pode também estar desenvolvendo a questão da seletividade alimentar, Exatamente. né, Karine? É exatamente isso, né? A gente tem, né, nessa faixa etária, a gente, como a Camila falou, né, a correria é tão grande que às vezes a gente acaba indo para o fast food, para o industrializado, para o mais prático. E tudo que é mais prático, esse tipo de alimentação industrializada, ela modifica o paladar da criança. Então, quando você for oferecer no outro dia um suco de uma fruta, uma salada, a criança já vai rejeitar. E começa nessa fase a seletividade alimentar. Então, hoje ela gosta de banana, amanhã não gosto mais. Passa uma semana e a mãe, não, ela não gosta, deixa pra lá. E não é. E tudo isso a gente trata aqui, né? Até é a questão de reintrodução alimentar dessas crianças. Então, a gente trabalha isso junto com a psicóloga e principalmente comigo no consultório. A gente dá formas, porque é como eu sempre digo, o arroz vai ser sempre arroz, o feijão vai ser sempre feijão. Mas o arroz não precisa ser branco todos os dias. Então, a gente precisa dar cor a esse prato. A gente precisa tornar esse prato atrativo para que a criança se interesse a estar comendo uma alimentação saudável. Então, a gente vai fazer um arroz verde com brócolis, um arroz laranja, né, com cenoura, o arroz verde, que eu sempre digo, é o arroz do Hulk, o suco da princesa. Então, tudo isso a gente trata, né, de uma maneira lúdica para trazer essa criança para o nosso universo. E, de fato, isso acontece, né, até engraçado. Muitas vezes no consultório, quando a criança volta para o retorno, oi, tia, minha mãe não teve tempo de fazer o suco do Hulk, não teve tempo de fazer o meu suco da princesa. Ela não sabe nem o que tem, mas só por essa maneira de você falar a linguagem dela, né? Isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente não pode, não isso, não aquilo. Então, isso também nunca cria... experimentou, né? Nunca experimentou. Cria um bloqueio na criança e aí a seletividade vai só piorando, né? Outra coisa que é importante também, né, só para complementar, que isso a gente também não pode só ser com a gente aqui. Isso tem que ser uma continuidade em casa, né? Então, o papai tem que se esforçar, a mamãe tem que se esforçar, o cuidador tem que se esforçar, porque se a gente não cuida das nossas crianças agora, lá na frente ela vai se tornar um adolescente diabético, um adolescente hipertenso, um adolescente com esteatose hepática, que isso pode acontecer e vem de a alimentação e da falta, né, de atividade física, né? Então, aqui também a gente, né, como a Camila explicou, tem a parte da terapia, tem a minha parte, e se a gente não andar junto com a atividade física, tirar essa criança do sedentarismo, tirar a criança do celular, como a gente antes de começar a apresentação estava aqui falando dos youtubers, que as crianças hoje em dia ficam o tempo inteiro sentadas e os pais acham, eita, que beleza. É a grande dificuldade hoje de tirar uma criança de casa para fazer atividade física é exatamente a internet e o acesso fácil a essas modernidades, né? A gente sabe que alguns anos atrás a gente não tinha esse acesso. Tem até alguns artigos que falam sobre as pessoas que viveram sem internet, que sabem como é o mundo sem internet, né, na faixa etária, e as pessoas que não viveram o mundo sem internet. Como era esse cotidiano dela, principalmente falando de atividade física e até um pouco da depressão e essas questões mais profundas. E antigamente, como você estava falando, né, Ramon, a gente tinha uma cultura, né, devido também aí a questão que antigamente não tinha tanta violência, né, era mais uma infância de rua, né, com brincadeiras de rua, era pega, uma infância mais ativa, né, brincadeira de pega-pega, de peão e de esconde-esconde, joga bola, né, onde a criança ficava mais livre. E hoje em dia, devido também a essa questão aí da correria dos pais e da segurança, né? Os pais acham até bom quando a criança fica em casa. Ah, tá em casa, tá tranquilo, tá seguro, tá jogando videogamezinho dele lá, né? Tá no celular ou no computador, né? E aí os pais acabam que não percebem que isso também está sendo prejudicial para a saúde da criança, né? Ela
passa a deixar de ter, né, uma infância aí, né, mais ativa, mais saudável, né, devido a essas questões aí das mídias sociais, da tecnologia. E isso, como você melhor do que nós duas aqui sabe, né, o quanto isso traz prejuízo para a saúde, até, não só da gente, mas também das crianças, né, Ramon? Até porque às vezes a gente se interessa em colocar a criança na atividade física porque ela está gordinha, né? A gente acha que ela está gordinha, acha que ela está acima do peso, acha todas essas questões do pai que acredita que ela está acima do peso ou na obesidade. Tem que fazer atividade, tem que fazer aquilo. Mas o mais importante do exercício, que eu sempre gosto de frisar aqui, é o benefício que traz de você fazer a atividade física. Não só a parte estética, não só a parte... Isso conta bastante, né? Conta bastante a estética, mas para a criança principalmente que está ali sofrendo aquele bullying na escola, porque é fortinha, porque pela forma dela, porque é magrinha. Então o interessante é que a atividade traz o benefício, independente da forma que você tenha. E isso é o mais interessante da atividade física. É o benefício que traz, tanto para os adultos quanto para as crianças. Esse é o foco da nossa atividade aqui. E tentando complementar aqui também, nós temos 3 dias de atividade física. Aqui nós temos 3 dias de atividade. A gente tenta variar as atividades jogando alguns circuitos e algumas brincadeiras nesses dias. E um dia de atividades aquáticas, onde a gente usa normalmente a natação, né? Então o pai que está interessado que o filho tenha essa variedade de atividades, de atividade física, tem a piscina que a gente também faz essa variação dentro da piscina. Então ele tem que ter acesso a todas essas possibilidades, que a criança ela está no processo também de aprendizagem motora, não só cognitiva, mas motora também. Então, se eu não aprender a andar nessa faixa etária, eu não vou ser um adulto e um adolescente sem coordenação motora, sem uma noção de espaço, sem essa própria percepção que a gente chama, sem noção de espaço, sem saber andar, sem saber se exercitar. Então, é interessante que traga, já que tem essa oportunidade. Se não vier ainda e não tem tempo, né, normalmente, a gente está aqui para orientar que atividades e como fazer cada uma dessas tarefas, como se alimentar, como pensar melhor na sua saúde, o que é que eu devo fazer no meu dia para me programar no dia a dia, para que eu consiga fazer isso chegando no meu objetivo, né? Isso falando da criança, e os pais envolvidos, que é uma correlação, a gente tem que ter essa corresponsabilidade. Se não tiver o pai em casa e a mãe ajudando, a gente não consegue, só nós. Que às vezes a gente está aqui, eu já falei isso também, e como eu estou lá na atividade, eu vejo uma criança, às vezes abre a lancheira, tira um biscoito recheado. Sendo que a nutricionista falou, a psicóloga falou, o professor falou, todo mundo falou e ela tira o biscoito. Não foi ela que colocou o biscoito lá dentro, não é? Então, foi o pai. Então tem que ter cuidado com isso. Essa é a corresponsabilidade que a gente fala muito aqui, né? Então, sempre tem que ter o foco entre a criança, a equipe e os pais. Senão o elo quebra e a gente não consegue chegar nos objetivos, nem da criança, nem dos pais, nem os nossos. Né? E um parêntese também nessa questão da atividade física, é que às vezes o pai, mas ele tá magrinho e os exames estão normais, não precisa não fazer atividade física. Só que o sedentarismo, né, também é um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Isso é tanto que o projeto anterior, Karine, a gente tinha uma seleção que era apenas as crianças que tinham algum indicador de risco, ou era obeso, ou tinham o colesterol alto, e não. O sedentarismo já é uma predisposição a você ter um tipo de doença. Então ele abriu mais o projeto para que essas crianças venham para cá. E esse ano, né, a gente tem justamente como o Ramon falou, né, crianças sedentárias, elas devem vir participar, mesmo que elas comam bem, né, mesmo que elas pratiquem, mesmo que os exames estejam normais e que elas comam bem, mas ela não tem uma atividade regular, que também é importante a gente frisar. Mas ele faz um dia de atividade física na escola. Mas hoje em dia a gente também sabe que a educação física da escola é muito pouco. Então tem que ter uma constância. E aqui a gente está oferecendo tudo isso, né, que já está incluído, né, tirar dúvidas até de algum pai que possa estar se perguntando, eita, mas paga alguma coisa, deixa de pagar, tem alguma taxa? Não, é totalmente gratuito, né? Só precisa que a Unimed seja a Unimed Metropolitana do Agreste, né? A gente tem os telefones da gente aqui, ou pode vir aqui na própria Unimed, que a gente está aqui todos os dias para tirar maiores dúvidas, né? Para fazer a inscrição do seu filho, que é importante, que a gente está com vagas limitadas, porque muita criança
querendo participar aqui com a gente. Então a gente precisa que você, papai, que você, mamãe, né? Ou então o filho que esteja assistindo, diga, ó, papai, eu vi assim, me leva lá que eu quero, né, tá participando e tendo todo esse acolhimento de uma equipe, né, multidisciplinar. Para cuidar da saúde, né? Porque a saúde não é só apenas a ausência de doença, né? Mas é um bem-estar físico, um bem-estar aí completo, né? Então, físico e mental. Por isso, né, o envolvimento de toda a equipe, né? E essa importância aí da prática da atividade física, né? Como o Ramon colocou, tem os dias, né, aí das várias atividades físicas. São 3 dias, né? 3 dias de atividade física, exato. E aí mais um dia, né, com atividades psicoeducativas, né, composto por mim, que sou a psicóloga, junto com a Karine, né, que vai trabalhar tanto as questões aí dessa reeducação alimentar, como a questão aí da parte aí comportamental, que aí como o Ramon trouxe anteriormente, a questão do bullying, para a criança comece aí a se aceitar, né, da forma como ele é, e comece também a respeitar as diferenças, né, e as particularidades dos coleguinhas também, para que não haja aí, né, essa questão do bullying, que também está cada dia crescente e pode desenvolver aí na criança uma questão de uma depressão aí na infância, né, uma ansiedade, que aí em vez de ajudar vai prejudicar ainda mais essa parte da alimentação, da saúde, enfim, vai estar trazendo prejuízo como um todo para a vida da criança. Exatamente, né? Então, assim, só para a gente finalizar, né, as inscrições estão abertas, é o 2019.1 do projeto, que é o Crescendo com Saúde. A gente tá com as inscrições, né, aí rodando, então tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, liga pra gente, ou vem aqui, já traz sua criança, traz um exame, né? O que é que a gente precisa para inscrição, Karine? Pegar o último exame de sangue, que ele tem o mais recente, e se dirigir aqui à sede, né, lá na recepção. Fala para gente, ó, eu vim para o acolhimento, porque o meu filho, ele tem entre 7 e 12 anos e eu quero que ele participe do projeto Crescendo com Saúde. Isso. A partir do momento que ele vem, que traz os exames, a enfermeira faz todo, né, esse primeiro momento de atenção à saúde, né, se os exames estiverem muito antigos, elas já solicitam novos exames e já está fazendo a marcação. Tanto para mim, quanto para a Camila, quanto para o Ramon. Então venham para cá, né, participar com a gente, não tem desculpa, porque a gente tem turmas de manhã para quem estuda à tarde. Exato. E turmas à tarde para quem estuda de manhã. Né? São 3 dias de atividade física, mais um dia comigo e com a Camila. Então a gente agradece e estamos aqui à disposição. Lembrando também que para a semana nós teremos mais uma live no mesmo dia, e de semana que vem a gente vai estar falando sobre um projeto que acontece aqui na Perucaba, certo? Que é com o Felipe Dulis também. E ele vai estar aqui, a gente vai estar falando, eu e ele, a gente vai estar aqui falando sobre o projeto e talvez aí até algum tipo de aula prática para que a gente demonstre bem como é que é lá a atividade, que é bem interessante também, certo, gente? Então espero que vocês que acompanharam aqui, que estejam compartilhando sempre essas informações, que são informações importantes não só para quem está assistindo. Então vai lá, compartilha, que é muito importante para a gente também, para que esse conhecimento chegue para todo mundo, não só para os beneficiários da Unimed, claro, mas a gente está passando informação gerais, né? Informação de saúde, umas dicas, então é interessante que seja compartilhado sempre. Porque ok, promoção pessoal? E prevenção de saúde, Isso. né, é fundamental Sempre, em qualquer sempre. fase da vida. Exatamente. Obrigado, gente, e até a próxima. Até Até semana a que vem. próxima. Tchau, tchau. Tchau.